Olá a todos, eu sou o Everton de Oliveira, o professor Água do Instituto Água Sustentável. E esse é o nosso programa Porque o Mundo Precisa de Água. POMPA, Porque o Mundo Precisa de Água, as iniciais. E a gente traz pessoas aqui que tiveram a vida ligada aos recursos hídricos, à água, e que têm paixão pelo que fazem e que mostram o norte para muitos da gente, né? Algumas pessoas mais famosas que outras, mas todas são famosas de alguma forma na vida de quem elas influenciaram e de quem elas tiveram uma presença importante. E hoje eu tenho uma pessoa que é muito querida e que tem trabalhado com água há muito tempo e que eu sei que ela é muito querida por muitas pessoas. Então, vai ser uma entrevista legal, eu tenho certeza, que é uma pessoa muito simpática. Ela é a Maria de Lourdes. Se alguém sabe quem é Maria de Lourdes, levanta a mão aí. Ela é a Iude, Maria de Lourdes Pereira dos Santos. A gente só conhece ela por Iude, né? Que é muito legal, um apelido carinhoso e que todo mundo conhece. Ela é geóloga e engenheira de Minas pela Universidade Federal de Minas Gerais, tem especialização em hidrologia subterrânea na Universidade Complutense de Madrid e gestão ambiental pela FUMEC em Minas Gerais. Ela tem uma carreira interessante, trabalhou em vários locais, no IGANA, EGVIX, Vale, Samarco, Fundação Renova, foi vice-presidente do Conselho Administrativo da agência Peixe Vivo, anote aí, ela vai falar sobre isso, e vice-presidente da ABAS, Associação Brasileira de Águas Subterrâneas. Ela tem uma presença em vários locais, a gente já se trombou em eventos, em Brasília, verdade, sei lá onde mais, né, Yudi? Conta pra gente aí, como é que é uma geóloga? Primeiro, né, bem-vindo. Olhando o teu histórico, você entrou em geologia na Federal de Minas no mesmo ano que eu, e terminou no mesmo ano que eu, olha só. Ah, foi? Pois é. Ô, Heber. A gente deve ter se encontrado em algum encontro. Pode ser, Diamantina. Sem saber. Também, eu estava só em festa, a gente não lembra de ninguém quase, né? Geologia, né? Mas, Everton, eu quero agradecer pelo convite, assim, uma honra conversar com vocês e estar nesse time aí considerado, né, como dos que trabalharam com muita vontade, né, acreditando nesse sistema de gestão de recursos hídricos. Eu faço parte desse time mesmo. O Everton, eu entrei, essa história da geologia e da engenharia, eu entrei na engenharia antes. Naquele tempo, a engenharia, a UFMG, ela permitia que a gente fizesse cursos paralelos, 2 cursos. Então, eu fiz vestibular num ano para engenharia de Minas e no outro ano eu fiz para geologia. E a minha opção por ciências exatas tem muito a ver com meus professores de colégio. Eu estudei em escola pública a vida inteira. E eu adorava meu professor de matemática, gostava muito de química e não gostava da minha professora de biologia. Eu também não conseguia aprender biologia muito bem, não. Eu não entendia meiose e mitose. Era um negócio difícil para mim. Então, eu falei, não, eu tenho que ir para a área de exatas mesmo, né? E fiz engenharia. A engenharia de Minas tem muito a ver com a minha ideia, que eu não conhecia, de que eu poderia trabalhar ao ar livre. Eu não queria... Essa coisa de escritório me deixava um pouco aflita. Vou escolher uma engenharia que me deixe mais solta. E, em seguida, ao perceber, já na escola, no básico, que talvez não fosse, eu fiz o vestibular para geologia e esse sim foi esse curso aí, sem dúvida nenhuma, ele te coloca na natureza assim, da melhor forma, né? É verdade, é verdade. E aí foi assim, eu fiz em 6 anos e meio, eu cursei Minas e Geologia. Eu tinha aula manhã, tarde e noite, não tinha carro, né? Então eu ficava transitando entre o campus e a Escola de Engenharia, que era no centro da cidade, aqui em BH. E aí foi assim, a geologia intenso. Já era lá no campus da... A geologia no campus, no prédio da Química aqui da UFMG. Foi muito intenso, assim, 6 anos e meio de estudo pauleira, mas... E quando eu saí, eu te digo, eu saí um pouco confusa, assim. Eu não me localizei imediatamente. Só que
Os meus estágios foram no CETEC, minha sorte, eu fiquei 1 ano na Fundação Centro Tecnológico, similar ao IPT em São Paulo, em hidrogeologia e hidrologia. E, pois é, e em seguida fui convidada por um professor de hidrogeologia, o Pratini de Moraes, o João Alberto Pratini de Moraes. Ele era diretor da Metamig, da então Metamig, e tinha um projeto de monitoramento de qualidade de água ali no Grande Hotel de Araxá. E aí ele chamou alguns alunos para fazerem parte desse projeto. Eu fui convidada e fomos. Eu ia quinta-feira para o balneário e ficava até domingo. Beleza, Foi beleza. era muito bom. E aí foi assim que eu entrei, coincidentemente, 2 estágios em água. Quando eu saí, eu falei água, né? Não Olha tinha só. outra. Engenharia de Minas já tinha meio que sumido assim da minha cabeça. E eu entrei para o DAE, Departamento de Águas e Energia, que depois virou IGAN, Você né, entrou, na você entrou reforma. no IDAE, você entrou como estagiário ou já estava formado? Não, não. Olha só o que aconteceu. Eu, perdida, eu fiz um concurso na prefeitura. Tinha um concurso, minha mãe era funcionária pública, falou: tem um concurso. Fui lá fazer. Eu gostava muito de prova, eu adorava vestibular. Eu fiz vestibular quando eu estava no 2º ano. Eu gostava de prova, não sei por quê. Fiz esse Ia concurso, bem, entrei, quem gosta de prova é porque vai bem, é por isso. sei lá. Vai Aí mal. eu gostava muito de estudar. Eu queria ser estudante profissional, vou te confessar. É a melhor coisa do mundo, né? Estudar. A Bruna está escondida aí. Eu sempre falo, a Bruna queria ser estudante profissional. Tem que parar de vez em quando. Mas aí eu fiz o concurso e fiquei 6 meses. E tive uma oportunidade de transferência, por causa do concurso, da prefeitura para o Estado. E nessa vaga. E essa vaga era do DAE. Mas eu não sabia o que era o serviço no DAE. Quando eu chego lá, era para trabalhar com o que estava começando o tal CEIB, né? Comitê Executivo de Estudos Integrados de Bacias Hidrográficas, os comitês, que era o CEIGRAM, tinha o CEIVAP já com esse nome, CEIPARMO, Par do Mogi, tinha o CEIVASF. Aí eu me deparei com uma situação assim, que eu não conhecia, obviamente, mas eu gostei. E comecei aí a entrar nessas questões institucionais da gestão de recursos hídricos. Ah, que legal. Pois Você foi no assim, começo, né? tudo Porque os muito. trabalhos estavam no início, né? No início, não, eu me lembro de uma estante cheia de relatórios, de planos de bacia, que eu não sei, eu fico imaginando, né? Existiam planos muito bacanas, mapas que me deixaram encantada, assim, à época, com as possibilidades, e, no entanto, não sei o que foi feito disso. De qualquer forma, foi uma iniciação super interessante e estimulante, sabe, para mim. 1 ano depois, surgiu uma oportunidade de uma bolsa de estudos em Madrid, e os critérios: formado, né, graduado numa área de geologia, mais ou menos, uma coisa assim, servidor público, e eu estava dentro dos critérios, me candidatei e ganhei a bolsa. Aí veio aquela dúvida: poxa vida, o que vai ser de mim na hora que eu vou sair aqui desse contexto e na volta? Como é que vai acontecer? Mas aí eu optei, eu fui e foi uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida, foi estudar na Complutense. Escola, assim, eu vi uma coisa que eu não conhecia no Brasil: disciplina, mas uma disciplina diferente, sabe? O coordenador do curso, ele era rigoroso, mas ele não era rigoroso. Ele sentava comigo e tentava me explicar uma cultura que eu não conhecia, sabe? Muito interessante, muito atento, muito... Nossa, eu tenho muita saudade daquele ambiente lá da Complutense. Aquela coisa antiga, diferente, né? Aquele lugar me estimulava a estudar, a biblioteca, aquela coisa ali era muito... E eu morava na Casa do Brasil, que era um outro
Casa do Brasil em Madrid era festa também, recebia muita gente. Então, assim, foram momentos inesquecíveis em Quanto tempo Madrid. lá? Porque Madrid é uma cidade muito legal, né? 7 meses, o curso só 7 meses de estudo, de janeiro a julho. Começou 14 de janeiro e foi até o final de julho. Bom, Madrid é uma cidade, né? Não é para estudar, viu? Não, eu sei disso. Se você fosse. A Madrid me mata, todo mundo conhece essa frase, né? A movida madrilenha da música do Caetano, né? Ela não, é uma cidade que não fecha, né? A gente falava isso, não fecha. É muito, muito bom. É muito bom. boa. E eu fui liberada para fazer o curso, voltei, continuei nessa toada, até que eu tive a oportunidade de trabalhar em projeto de barragem no norte de Minas. Também me desafiou, eu pedi uma licença e fui trabalhar na Engevix nos projetos de barragem de perenização no norte de Minas. Uma experiência maravilhosa. Que legal, que legal. Fiquei lá por uns bons anos e licenciada, tanto que quando o projeto acabou, eu voltei para o IGAN. E voltei para o IGAN, continuando aí, recomeçando, né? Sim, muitas oportunidades, viu, Everton? Eu acho que a gente tem que prestar atenção nisso. Eu também acho. Você trabalhou, trabalhou para o Estado, trabalhou para a iniciativa privada, você foi da Vale, foi um monte de lugar. Sim. O que essa experiência trouxe, né? O que você julga importante dessa experiência na parte formativa da sua carreira? Porque você vê os dois lados, né? Quando você está de um lado só, você vê de um jeito. Em geral, a gente tem bastante proximidade com as pessoas dos órgãos públicos, né? Mas você trabalhou dos dois lados. E a outra coisa, acho que era hoje, como que era quando você entrou e hoje, em relação às águas e principalmente a água subterrânea, que é a sua especialização. Pois é. Eu acho, e falando aí, vamos lá para o futuro, né, para o pessoal que está começando, o serviço público ele te dá uma oportunidade, se você quiser trabalhar no serviço público, se aperfeiçoando, se aprimorando, fazendo um belo trabalho, você tem uma oportunidade única que você não tem em outro lugar, porque é muita coisa para ser feita, é muita coisa. E ainda que o orçamento não seja a maravilha, a criatividade, você pode pensar, e outra, essa rede, a ampliação, você pode ampliar sua rede de contato assim, muito mais do que trabalhando em qualquer corporação. Foi o que aconteceu comigo. Então, assim, pode ser que eu tenha, por sorte, vivido naquele momento que as coisas estavam assim, pipocando, né, com a discussão da 9433 e da Lei das Águas, e foi um momento riquíssimo. Então, eu tive muita sorte de ampliar, eu conheço gente do Brasil inteiro, trabalhei com gente do Brasil inteiro, exatamente por causa disso, porque eu estava no serviço público. A diferença é essa, quando você vai para uma empresa privada, o desafio muda, né? O seu foco, eu era hidrogeóloga de mina, então, assim, trabalhei dentro da mina. Antes, eu trabalhei no corporativo da Vale, no Rio de Janeiro, na gestão de recursos da Vale, numa ideia de como a empresa poderia apresentar a sua proposta de atuar. Não existe, a gente não falava muito disso, né? Mas assim, a sustentabilidade da Vale no contexto da água, né? Então, foi um trabalho interessantíssimo na Vale. Eu fiquei lá por um pouquinho menos de 15 anos e aprendi muito, porque a prática, eu fui para a mina, né? Quer dizer, eu pude exercer a engenharia nesse momento. Foi assim, também foi genial. E eu saí da Vale, fiquei 1 ano na Samarco, na Samarco, trabalhando com uma gestão assim, em consultoria, mas dentro da Samarco, e em seguida surgiu a oportunidade
da Fundação Renova, onde eu fiquei também 5 anos, e nesse ineditismo da Fundação Renova. Ela não é inédita quanto à forma, existem outras fundações no mundo nesse formato, mas no Brasil, até por conta por que ela foi criada, né? Em função do que aconteceu, do rompimento da barragem, muita coisa a gente aprende, novo aprendizado, né, Everton? Porque você está num momento assim, imagina, tenso, né? Eu me lembro que o primeiro contato, eu falei, olha que legal, olha só, a Bacia do Rio Doce, cara, foi uma das primeiras bacias lá em 85. Nossa, tem tanta coisa pronta que a gente pode aproveitar. Esquece. Nada aproveitado, porque aqueles planos de bacia, quer dizer, ninguém... O imediatismo necessário, naquele momento, as emergências eram tantas, né, pós-rompimento, e as cobranças são tantas. Imagina, eu estava olhando no site da Fundação, já são 20 e poucos bilhões aplicados. Né? São 42 programas, e eu não sei quanto tempo isso vai durar, ainda que a Fundação tenha sido criada para acabar, ela tem um prazo, mas é tanta coisa, e as demandas vão surgindo. Ali eu vou te falar, é uma situação complicada, assim, não é fácil. Agora, eu trabalhei exatamente no programa de melhoria dos sistemas de abastecimento de água. Então, o TETAC, que é a Bíblia da Fundação Renova, o termo de transação e ajustamento de conduta, ele já determinou mais ou menos o que tinha que ser feito. Então, por exemplo, a gente atuava só em 24 localidades que foram detectadas como as principais impactadas pela lama. Então, não teve essa oportunidade de você pegar um estudo já e aplicar, sabe? Eu me lembro que no Comitê do Doce, quando a gente foi discutir isso, quando eu estava na Vale, eu era do Comitê da Bacia do Rio Doce, representava a Vale no comitê, nós discutimos, por exemplo, a aplicação do dinheiro da cobrança, quase unânime, assim, vamos lá, a maior parte vai ser no saneamento. E estava no plano isso. Quando você chega na bacia, o problema de saneamento é terrível. Assim. Então, assim... Mas, olha, o Everton, tive sorte o tempo todo. As oportunidades eu aproveitei. Eu só lamento, e aí eu falo para os mais novos. Assim, eu queria ter ido para a academia. E eu só não fui porque eu não podia optar, quando eu me formei, por continuar estudando. Eu precisava trabalhar. Então, assim... E depois eu fui engolida, né, pelas oportunidades e tal. Mas eu queria ter ido para a academia. Então, se me perguntar o que você não fez, eu falo assim, eu não fiz o doutorado que eu queria fazer. É isso. Mas essas coisas, a gente olhando de longe, né, a grama do vizinho é mais verde, né, aquela história. Quem sabe? Mas... Você conseguiu um monte de coisa sem estar na academia, né? Que talvez o doutorado não trouxesse tanta vantagem. É difícil de dizer. Difícil de dizer, né? Doutorado funciona para uns, não funciona para outros, mas é uma boa experiência. Para mim foi, né? Vou fazer uma pergunta para você. Você é mineira, né? De Minas e mineira de trabalhar com mineração. A né? mineração, Então, isso. você é duplamente mineira. E quem é da área como você sabe as preocupações ambientais com as minerações, e muitas vezes o pessoal nem sabe exatamente a necessidade que a gente tem, a dependência que a gente tem dos bens minerais, e isso causa um certo problema, né? Mas você trabalhou junto com a mineração em relação ao uso dos recursos hídricos, né? Como que você vê essa atuação das mineradoras em relação ao uso dos recursos hídricos? E também com a gestão ambiental. Como que você vê isso? Como é que era? Como é que você acha que é hoje? Estamos andando, está melhorando. A minha visão é que as coisas estão melhorando. Como é que você vê isso?
A atividade minerária ela tem a característica de ser feia, né? E aquela coisa do feio chama mais atenção do que qualquer coisa. Então, a pessoa olha aquela cava e fala, poxa, não quero isso. Se você... É impressionante a quantidade de dados, de informações que a mineração gera. E é muito estudo bacana, muito estudo aprofundado sobre questões estudos que poderiam ser muito bem aproveitados, sabe? Porque monitoramento de qualidade de água, a mineração faz monitoramentos fantásticos assim. Por quê? Porque ela é cobrada, né? E existe, como você disse, cada vez mais essa questão está sendo aprimorada. A mineração, ela não... E eu não estou aqui em defesa, né, da mineração, estou dizendo o que eu vivi. Ninguém sai para minerar, grandes mineradoras não fazem bobagem. O que acontece de acidentes, qualquer coisa, são fatalidades mesmo. O trabalho lá dentro, as pessoas são extremamente preparadas, o trabalho lá dentro é extremamente sério. Por quê? É básico, é mercado. A empresa está na bolsa, a empresa ela tem que ter uma reputação para que ela seja considerada, né? Imagina, minério de ferro. Você vai fazer bobagem? Você não vai fazer bobagem, né? Estou falando aqui da Vale, onde eu trabalhei, e tantas outras. Eu tenho, assim, muita admiração pelo trabalho que é feito dentro das mineradoras, porque a geração de dados é, assim, uma coisa impressionante. Aqui, eu vou te dar um exemplo bacana. Belo Horizonte, por exemplo, no entorno, você deve conhecer, ali na região de Nova Lima, existia a mina, a Morro Velho, né, que hoje é Anglo Gold, e existe a Vale. As reservas ali propiciam exatamente uma qualidade de vida que levou à formação de condomínios. Muito Todo legal. mundo quer morar ali no meio da mata, né? A Mata do Jambreiro. Muito bonito. Isso aí é reserva da mineração. Quem cuida disso, sabe? Então, assim, eu acho que precisava haver... Eu não sei por que eu converso com meus amigos do IBRAM, né, do Instituto Brasileiro de Mineração, não sei o que falta para a gente mostrar, porque de uma forma muito rápida e muito forte, você consegue destruir essa atividade. Assim. Você põe uma notícia e coloca, fala, ó, um condomínio tal viu uma poeira ali, e essa poeira vai cobrir o condomínio e tal. Mas você não consegue passar uma mensagem de positivo. Que existe um... Então, assim, onde é que a gente... Por quê? O que acontece? Porque, se você pensar bem, é um lugar onde você tem recursos para fazer uma boa propaganda. Né? Você tem recursos de toda ordem, financeiros, humanos. Então, você consegue fazer uma boa propaganda. Em Minas Gerais, não dá para acontecer. Isso é clichê, falar Minas Gerais, o nome está... nós aqui somos mineradores, é um estado minerador. A todo lugar que você olha tem uma coisa. Nessa questão das águas com muito ferro, eu morro de rir, né? Aqui chega aí uma militância qualquer, as águas estão com muito ferro, com muito manganês, isso é culpa da mineradora. Não, nós estamos aqui pela rigidez locacional, né? A mineradora não esquece, não escolhe o lugar. Então, é assim que é, né? Então, assim, no Belo Horizonte... Se a água de Minas Gerais não fosse tiver, não, é a rica, né? Você escolhe o que você quer, a tabela periódica está aqui, né? Mas e Belo Horizonte é cercada por minério de ferro, né? Então, assim, imagina. São aquíferos maravilhosos que precisam ser muito bem gerenciados, é fato. Nós temos geólogos fantásticos, hidrogeólogos, o Bertacchini você deve conhecer, com certeza você conhece, pessoas dedicadas, né? E tantos outros. E o Scudino, que foi meu mentor lá no meu estágio no CETEC. Então, assim, pessoas muito capacitadas e que conhecem esse contexto aqui e
E é assim que é. Assim, nós estamos num aquífero maravilhoso, mas em aquíferos maravilhosos, mas também o ferro está aqui. Exatamente porque é o ferro e é o aquífero, né? A relação direta. Então, não tem jeito. Nós vamos ter que aprender cada vez mais a conviver com esse conflito, que é um conflito, né? Eu costumo dizer, Everton, o meio ambiente, a gente já falava isso, é um usuário, igualzinho os outros setores. Não existe os outros setores e o meio ambiente. O meio ambiente compete, né? Com o saneamento, com a irrigação, com o setor elétrico, com a indústria, compete. Não tem jeito. Para quem que vai ficar água, né? Mas a pergunta é essa. Essa é uma disputa que vai ficar cada vez mais séria. Né? Você trabalhou em comitê de bacia, Câmara Técnica, né? Nas agências de bacia, você faz esse... você tem esse dom natural aí de ser simpática e tratar bem com pessoas. Você consegue circular de uma forma muito, muito eficiente nisso daí. Mas o que você aprendeu? Porque a gente vê, né, dessas atuações, elas dependem desse dom natural, vamos dizer assim. Você é uma pessoa que se dá bem com os outros, que se relaciona muito bem socialmente exitosa, vamos dizer assim, né? Não sei qual a palavra melhor para isso daí. Mas que, independentemente disso, sem a parte técnica não funcionaria. Mas o que você aprendeu nessa história toda, além da parte técnica, né? Como é que você vê a atuação desses órgãos em defesa dos recursos hídricos, né? Como é que você acompanhou a mudança nesses tempos aí? O que você aprendeu que você pode passar para as pessoas? Porque esse relacionamento é um relacionamento, às vezes, complicado, né? Você, às vezes, está defendendo... Parece que é certo. E você tem que explicar, né? Como é que você faz esse caminho aí que você aprendeu? Conta para a gente. É interessante porque a 9433 ela consolidou um ISD, né? Que, se você pensar bem hoje, a governança que é conversada hoje, né? Dentro dessa nova nomenclatura, é exatamente isso. Vamos lá, vamos sentar, é o tal parlamento das águas, vamos sentar e vamos combinar o que vai ser bom para todo mundo, sem preferências e tal. Então, nesse sentido, aquela época foi maravilhoso você enxergar, né? Se colocar no lugar do outro, que é a tal empatia, você enxergar o que cada um precisava, de forma que não houvesse um prejuízo maior para um para outro. Foi uma troca interessantíssima. Me parece assim, isso não devia morrer de jeito nenhum, sabe? Não devia acabar, porque você poder negociar, e eu aprendi muito isso. Você está falando aí, existiam reuniões de comitês que, dentro da reunião, a gente, nossa, era baixaria, a gente se acabava. Quando acabava a reunião, saía todo mundo para jantar, cara, parecia irmão, assim, que não se via. Era impressionante, assim, ficava ali dentro, sabe? Isso aí também, você aprende isso também, a forma de trabalhar, né? Com respeito, com tolerância. Eu acho que nas câmaras técnicas a gente discutia horrores, né? Participei de inúmeras câmaras técnicas, no Conselho Nacional, no Conselho Estadual de Minas. Então, assim, aprender a conviver com as diferenças, para mim, foi espetacular, foi fundamental, sabe? Embora eu não seja a pessoa que me contenha tanto, mas muitas vezes eu rodei a baiana, assim, mais até do que devia, mas tudo se acertou. Eu acho que eu não tenho nenhuma lembrança assim de alguma pessoa que tenha ficado, sabe? Que eu tenha deixado chateado, alguma coisa assim. Eu não me lembro, não. Se alguém assistir aqui for, depois me conta, mas eu acho que não. Eu acho que eu não deixei nenhuma para trás, nada. Mas é que, assim, isso é um negócio interessante. Você falou um ponto que eu acho muito importante.
as pessoas têm que aprender. E hoje em dia, que tem com essa história de rede social, que as pessoas só saem batendo a própria posição e não ouve a posição do outro, né? Dentro dessas câmaras técnicas, o debate é interessante porque você tem que aprender a ouvir o que você não queria ouvir, não é? Você chega com uma posição absolutamente clara e cristalina na sua cabeça e você vê, opa, peraí, talvez não, né? Quando você ouve uma boa argumentação, você consegue revisar e tentar acomodar a situação. Isso é uma experiência muito rica, né? Claro, eu Não, e concordo. você está ali defendendo, você está ali representando um setor. Então, assim, você tem que. Você não vai sair daquela. Você tem que saber, né? Até onde vai, esses limites aí, é só fazendo, só na prática mesmo. É verdade. Só vivendo isso. É Então, legal, foi muito legal. bacana. E você aprende a ver, né? Porque você traz para o teu dia a dia no teu trabalho, você também aprende a enxergar a outra posição, as outras posições, Sim. várias, né? E você começa a enriquecer o teu próprio trabalho, porque você traz para si os outros problemas, né? Você começa a pensar de uma forma mais ampla. Eu acho, concordo com você, é muito mais legal. Tem que ter isso mais vezes. A gente ficou ainda meio aleijado com a pandemia aí, não tem como, é difícil de fazer, mas vai voltar. Aliás, você perdeu o evento aí, nosso primeiro evento presencial, foi muito legal. Reencontrar Pois é, da Abas, né? Sentimos sua falta aí, foi 10. Eu perdi, né? Mas eu irei nos próximos. Não vai faltar Fazer visita, pelo menos. A gente vai se encontrar, eu sei disso. Eu sei disso. Vamos lá, ultimamente você ficou na Fundação Renova, né? Conta pra gente essa experiência aí, que, na verdade, a Fundação Renova é uma experiência, sei lá, não sei se é única, mas é bem especial, né? O que você pode concluir do que você viu ali, o que deu certo, o que deu errado? Porque algumas coisas foi cheio de boa intenção e o caminho não andou direito, outras andaram melhor, né? Conta pra gente aí. Eu vou te falar, eu agora me sinto um pouco mais confortável para dizer, porque eu saí da Renova, mas eu nunca deixei de dizer lá dentro o que eu vou dizer para vocês aqui. O cuidado é o seguinte: o que aconteceu, né, esse rompimento, não deixa, é uma tragédia. No caso de Mariana, foram 19 mortes, né, diferente de Brumadinho, quase 300. De qualquer forma, aliás, eu trabalhei naquela mina lá de Brumadinho. Trabalhei lá 1 ano e meio. Uma delícia, eu adorava lá, córrego de feijão. Mas o que acontece? Quando você... Eu falo que, na minha percepção, esse evento trouxe à tona uma característica, infelizmente, uma característica que a gente percebe no brasileiro, que me incomodava. A lei de Gerson, né? Você está lembrado, para quem é antigo, a lei de Gerson, coitado, né, do Gerson. Coitado, ele sofreu com isso. Sofreu. Aquela propaganda ali foi aquela coisa de levar vantagem, né? Tanto é que o que eu estou te dizendo foi alvo já de auditorias e pegaram algumas pessoas que pediram indenizações, né, de forma inapropriada. Então, assim, num primeiro momento, era muito dinheiro vindo da Vale, da BHP, Samarco, né, que a Samarco é dos mineradores, muito dinheiro, e surgiram os oportunistas. E eu acho que um dos desafios da Fundação Renova foi enxergar esse cenário. Falar assim, espera aí, nós temos muita coisa para fazer, mas existe um risco danado de, pela urgência, a gente aplicar o dinheiro de uma forma aí meio equivocada. Existe o Ministério Público, tanto federal quanto estaduais, nessa governança, tá? Mas é um desafio, porque por mais que a Fundação faça, por mais que faça, e eu sou testemunha disso, nunca está bom. Nunca. Sempre, mas morreram 19. Mas vocês destruíram isso. Então, assim, parece que não tem fim. É uma coisa que
sabe? Está sempre aparecendo alguém para dizer que isso aqui precisa de um adendo, isso aqui precisa de mais alguma coisa. Então, eu fico pensando, e porque também não tem receita, como é que faz? Ninguém fez isso antes. Isso. Uma vez, um consultor, eu não vou falar o nome, mas vocês conhecem, me disse o seguinte, que a Fundação Renova poderia perceber que poderia vir a ser um centro, sabe, de expertise nessa coisa, de formação para futuros eventos. A gente não sabe, né? Quer dizer, criar dentro da fundação metodologias, aperfeiçoar, capacitar pessoas, como se fosse mesmo a criação de um centro preparado para umas crises, né, entre aspas, desse tipo, pelo fato do ineditismo da fundação, sabe? Porque você ter que resolver concomitantemente todos os problemas, porque não houve assim, vem esse primeiro, vem esse depois, não. Tudo foi prioridade. Exatamente. Como assim? As frentes todas foram abertas, todas. Você imagina. Então, assim, você tem que relocar, você tem que fazer novos, você tem que reassentar as pessoas, você tem que resolver o problema da água, o problema do esgoto, você tem que resolver o problema das escolas, o problema dos hospitais. Vai pensando. A infraestrutura, né? Problema da qualidade da água, e assim, é coisa que você nem imagina. Olha, é inimaginável o tamanho da questão. Então, e com um diferencial, sabe, Everton? Por exemplo, comparando com o evento que aconteceu em seguida, né, de Brumadinho. Brumadinho é um caso da Vale. A Vale é sozinha na mina. Mariana, não, era Samarco. Samarco é Vale e BHP. Então, antes disso, a Vale e a BHP dividem o problema. E quando você divide o problema, você tem que, né, são formas diferentes de atuar, né? Então, assim, a diferença foi essa. A Vale decide praticamente sozinha no caso de Brumadinho. E no caso de Mariana, não. Então, assim, desafio de todo tamanho. O que eu aprendi, se eu for considerar, eu aprendi isso, muita tolerância, entender essa situação e compreender o lado deles, sabe? Porque não é fácil. Você olha lá lugares destruídos assim, você não tem ideia do que seja, né? Perder uma casa daquela forma e tal. Então, assim, por mais que eu percebesse muitas vezes que aquilo não estava sendo feito coisa, eu pensava, gente, e aí? Coitados, né, cara? Perderam uma história, né, na verdade. É verdade. Eu concordo com a ideia de essa é uma experiência tão singular e difícil que precisaria sair algumas regras, uns procedimentos, porque o aprendizado deve ter sido muito intenso e aprendizado que fica na cabeça das pessoas só morre, né? Esse é um problema. Se a gente não transforma isso em procedimento, em método, Exato. usar. Você trouxe, você saiu de lá, por exemplo. Se está só na sua cabeça, se perde. Se perde. Isso é Exatamente. um problema. Isso é um problema. Apesar de ter sido... A gente tem que sempre melhorar quando a gente trabalha com coisas, com desgraças, por exemplo, como essa que aconteceu. E essa é uma oportunidade, sem dúvida. Sem dúvida. Uhum. Em relação aos recursos hídricos, o que você tem a dizer de lá? Você acha que muito foi feito? Eu acho que tem algumas coisas foram, em termos de qualidade de água, algumas foram muito ruins, outras foram muito exageradas na mídia, né? A gente que é técnico o que é dito é que a maior rede de monitoramento do Brasil hoje está na Bacia do Rio Doce. E foi incrementada em função do evento, e a Ana, né, participa junto. É uma rede muito bacana, assim,
um trabalho seríssimo, um trabalho legal. E hoje, eu te digo, acompanhando o pessoal, a água do Rio Doce ela voltou às condições que ela antes, com certeza voltou, isso é provado pelos dados, e agora existe, né, o dinheiro, com o recurso colocado para projetos das redes de tratamento de efluente, a chance de melhorar, né, a chance de melhorar é enorme. Foi um problema isso também, né, que você chega, né, em prefeituras que não tem a menor condição de elaborar projeto. Aí você tem que ensinar a elaborar projeto. Aí você coloca alguém para fazer isso. Então, assim, até projeto para poder buscar o recurso, a prefeitura não consegue. Então, assim, é todo um processo aí que você tem que... Demora, né? Demora. Sim, muito, muito. Demora por vários motivos, né? Por falta de competência técnica, que é explicável numa prefeitura pequena, por problemas políticos, por burocracia. Exatamente. É uma trabalheira insana, eu reconheço. Muito legal. Pois é, e não dá, os prazos que são colocados para a Fundação Renova são muito pequenos, sabe? Então, assim, muitas vezes você não consegue fazer dentro do prazo, mas é porque não dá mesmo. Não é por falta de competência, é porque não dá. E não dá, eu sei disso. É que o Ministério Público aperta muito. Às vezes fica uma situação complicada. Bom, vamos lá, vamos falar de água subterrânea da ABAS. Você trabalhou, né, na ABAS, participou do Grupo de Minas, é um grupo forte, participativo, e tem grandes amigos aí, né? Eu também tenho. Eu acho que eu fui vice-presidente 2 vezes, assim. Água subterrânea é sempre uma... Essas pessoas que se dedicam a ABAS aqui em Minas, elas têm uma experiência técnica muito boa, né? Uma experiência, assim... hoje, eu estou distante, não estou... Tem muito tempo, inclusive, que eu nem me encontro com eles. Mas a experiência que eu tive, que a gente teve muita oportunidade, eu acho que no momento em que a ABAS participou muito de perto de muita discussão da legislação, por exemplo. Muito importante isso. Então, nós tivemos aqui uma participação muito ativa em em construção de várias normas legais aqui no Estado, sabe? E isso era muito bacana, porque existia uma discussão entre nós e a gente levava isso, né, para o conselho, e com uma credibilidade, né, Everton, que é importante, assim. Sim, sem dúvida. A ABAS ela é bem considerada, porque são técnicos reconhecidos. A experiência foi essa, assim, eu acho que a participação, o reconhecimento, nós temos muito aqui em Minas essa coisa da água subterrânea vinculada à mineração, né? Muito forte, muito forte. E a questão das águas minerais, que a gente não vai falar agora. Não vamos falar. Mas que é uma outra história. Mas, então, tem isso. São dois pontos em Minas bastante, vamos dizer assim, complicadinhos, assim, complexos para conversas. Me lembro assim, de um momento no IGAM, quando a Nestlé, aquela conversa da Nestlé em São Lourenço, não sei se você se lembra disso. Então, e aí né, tem todo um contexto aí, água subterrânea, água mineral é mineral ou é recurso hídrico, né? E começa, a água não sabe disso, a gente é que fica definindo. A gente é que fica, exatamente. Até hoje ainda assim, é a briga. Pois é. Então, chegará em que momento a gente toma decisão para um lado ou para o outro, né? Então, assim, Minas Gerais tem muito isso, essas discussões aqui na ABAS. Eu não sei como está hoje, mas eu gostaria até de voltar. Vou te falar, eu estou falando publicamente que eu gostaria de voltar a participar para discutir lá. Tem algumas coisas que a gente podia melhorar, sei lá, sempre pode melhorar, né? Sempre pode, sempre pode. E a sua experiência ajuda, porque trabalho voluntário é sempre bom, porque as pessoas estão ali, estão dispostas a fazer as coisas, tem uma tendência a ter entendimento, né? Tem
posições diferentes, mas tem uma tendência, porque você está fazendo algo para um bem comum. Isso eu sempre falo. E a gente está aprendendo sempre, né? Esse negócio de aprender. As pessoas não enxergam isso, né? O cara pensa numa associação, mas o que eu ganho com isso, né? Aprende o que muito. você ganha é o que você oferece, né? Mas você ganha essa experiência de como conviver, de conhecer as pessoas, de ver ideias novas, né? Isso é tão, me fala, valioso pessoalmente, né? É difícil. É verdade. É bom. Isso é que mantém a gente meio assim, essa estar na ativa, com entusiasmo. Eu acho que esse tipo de participação aí ajuda muito. Ajuda muito. É que o cara chega no começo, não conhece as pessoas direito, fica meio constrangido, mas depois de um tempo vira um grande grupo de amigos e você consegue ver andar, né? Eu acredito muito nisso, trabalho muito por isso, né? Acho que é bem legal. Bom, muito bom. Tá bom, mas vamos lá, fazer a pergunta finalmente aí, senão nosso tempo não acaba. Você faria tudo de novo? Você já falou que gostaria de ter feito doutorado. O que a IUD de hoje aconselharia para a IUD lá no comecinho da carreira, a CDF? Eu estou num momento assim de encantamento. Eu resolvi estudar de novo e comecei um MBA ano passado. Vou terminar agora em agosto, final de agosto. E esse encantamento na relação professor e colegas de curso, isso aí eu sinto muita falta. Essa minha referência de professores, Everton, isso eu carrego pela vida. Eu adoro o ambiente da escola. Não interessa em que nível. Eu acho essa troca professor-aluno das coisas mais fantásticas. E aí, voltando e estudando, né, estando no MBA que eu estou fazendo na PUC, eu me dei conta e confirmo, eu gostaria de ter ido para a área acadêmica, sabe? Porque é uma oportunidade. Primeiro que você conversa com gente mais nova. Eu sou a aluna mais velha do MBA. Todo mundo lá tem 30, 40 anos, no máximo. E eu estou na idade dos professores. Então, assim, e aí eu com os meus coleguinhas, assim, eu me divirto, sabe? Eu adoro ir aprendendo coisas que eu nem imaginava. É muito então, legal. assim, é uma maravilha isso. E eu acho que eu faria isso. Eu iria. E eu digo o seguinte: eu não sei como está. Eu sei o mercado hoje para trabalho, com essa pandemia está melhorando, né? Sim. Quando eu me formei, estava péssimo. Estava péssimo. Na década de 80. Junto com você. Nossa, cara, estava péssimo. Então, assim, eu acho que a escola precisa, e não só isso. Na escola, no ensino médio, eu tinha professor que era professor de universidade. Hoje, você dificilmente vê isso, né? Até pelo salário, né? Difícil. Mas está faltando isso, está faltando professor capacitado. Então, assim, seguir a área acadêmica e criar aí novo, né, um novo nicho aí de bons professores que possam, né, se dedicar a pesquisadores. Eu acho isso assim, fundamental para o país, né? É fundamental. A educação, né? Eu acho que é o ponto máximo nosso. Com a educação você resolve o resto, né? Eu acredito, bom, eu trabalho nisso, eu faço educação, ofereço gratuitamente. Exatamente. Acredito completamente nisso. Acredito completamente. Concordo contigo. Concordo. Bons professores, mais do que te ensinar, eles te abrem a mente, te mostram caminhos, né? Te fazem ficar apaixonado por assuntos. Isso ele instiga a curiosidade científica nossa, instiga o nosso cérebro a funcionar, a ir atrás de outras coisas. É fundamental. Concordo. É fundamental. Então, assim, se eu tivesse a única coisa que eu não fiz, mas nem me arrependo, eu não podia mesmo fazer, mas eu não tinha condição de fazer. Mas se eu pudesse escolher, tiraria um tempinho, teria feito aí um doutorado. Não tem pão, doutorado não tem pão, não tem tempo. Esse é o problema, por isso que nem... Esse é o problema. São pelo menos 4 anos ali de dedicação, é duro. É duro, é duro. Não, e é um hiato, né? Você tem que dar um cortezinho aí, exatamente. abrir um espaço, meio...
Muito legal. Bom, Ildi, foi um prazer ter você aqui, como sempre. Imagina. Uma beleza, é ótimo. Você tem um exemplo, eu vejo, que você é muito agregadora, né, nas coisas. As pessoas, isso é difícil de ter, às vezes a pessoa é ferrenha nas opiniões, e você não, você consegue conversar e trazer as pessoas para a causa, um negócio muito legal. É uma qualidade pessoal admirável. Obrigada, Eva. Muito obrigada. Tá? Então, eu fico muito feliz de ter tido você aqui. Por favor, faça suas considerações finais. Não, eu só quero agradecer a oportunidade maravilhosa, eu me sentindo de volta. Você está me trazendo aqui por esses momentos aqui de volta a esse ambiente que eu gosto tanto. Muito obrigada, eu espero poder reencontrá-lo aí breve e também vários colegas aí, se Deus quiser. Vamos continuar na luta. Nós vamos continuar na luta. Obrigado, Yuri. Obrigado pela participação. Gente, vocês tiveram a oportunidade de conhecer o trabalho da Ildi aí, a carreira dela. É uma pessoa exemplar, vale a pena você ver. Quando a gente está trabalhando, a gente nunca se considera exemplar em nada, em geral, né? Mas olhando a carreira das pessoas, como elas agiram, a gente aprende muito, né? Essa é a ideia do nosso trabalho aqui, aprender com as pessoas. Ver que as pessoas que fizeram carreira na área são pessoas iguais a nós, tiveram dificuldades, atropelos e chegaram onde chegaram por persistência e dedicação. Então, é o caso da Ildi. Foi um prazer ter você aqui, Ildi, de novo. Obrigada, é um prazer meu. E vamos nos encontrar pessoalmente assim que der, tá bom? Com certeza. Obrigada. Com Deus. Obrigado. Tchau, tchau.